Gente, eu estava aqui apreciando o Jean tocando esse violão. Ele é mais uma vez um convidado do Simanca em um novo espaço no Asa Studio. O lugar que dá asas para os seus sonhos. Então podem vir para cá porque os sonhos são realidades aqui. E o Simanca tá aqui com o Asa Studio, com o Azaf, com o Pedrinho. E o convidado dessa noite especial já tocando violão, já conversamos bastante aqui um pouco. É meu querido amigo Jean Marcel. Bom Boa noite, demais. Jean. Boa noite. Mais uma vez, prazer estar aqui com você. Você sabe que é sempre um prazer estar aqui, a gente trocar essa ideia, né? É sempre bom. E é sempre bom a gente trocar ideia porque sempre tem novidade, né? A gente troca ideia, sempre tem novidade. Nunca para, a gente não para. É, nunca para. Jean, eu vou te perguntar primeiro. Porque eu tô vendo que você tá naquela correria, né? De sempre, que não para. Demais. Eu fui na gravação do seu último DVD, maravilhoso, lá no Castelo Boulevard. Isso. Noite linda, maravilhosa, perfeita. Mas agora tá na hora de mostrar pro mundo. Agora, sim, depois de tanto tempo, a gente gravou. Gravamos em setembro, né? Em setembro de 2024. É a realização de um sonho, assim. Eu vou dizer que esse sonho do DVD, desse projeto, não só do DVD, mas desse projeto como um todo, né? Do Décadas, é um projeto que já nasceu há muitos anos atrás, assim, muito antes do sucesso com o Bros, com o que foi, assim. Eu lembro que isso surgiu numa conversa entre eu e meu pai. Isso eu tinha 18, 19 anos, assim. Meu pai achava sempre que eu tinha que fazer um show com esse formato, com o formato de mais elegante, com o formato de com músicas dos anos 70, dos anos 80, internacionais, clássicos. A gente sempre conversava com isso. Eu gravava, né? Gravava outras coisas, fazia os meus trabalhos musicais, mas sempre a gente tocava nesse assunto. E aí, quando eu tinha 17 anos, que foi o meu primeiro show mesmo, que eu fiz solo, meu pai organizou todo, conseguiu patrocinadores, foi atrás de patrocinadores e tal. Eu lembro disso, essa história nem todo mundo sabe. Foi no antigo Coliseu, aqui em Uberlândia. E aí, eu montei o repertório, meu pai contratou uma banda, que era uma banda baile de São José do Rio Preto, se eu não me engano, chamava Brazilian Tropical Band. E aí, quando eu passei o repertório, ele falou assim, nossa, mas eu estava imaginando que ia ser o pessoal sentado em mesas e tal, e eu coloquei um repertório mais dançante e tal. Então, na cabeça dele, ele já via isso para mim, assim. E aí depois veio, né, minha carreira normal com o Bros e tudo mais. Quando veio a pandemia, eu me vi ouvindo muita coisa, né? A gente ficou parado. E quando veio a pandemia, logo depois da pandemia, eu perdi meu pai na pandemia. E logo depois eu fiquei muito mal, né? O pessoal sabe dessa história. E aí logo depois que eu saí do hospital, eu falei, cara, eu preciso colocar, eu acho que é isso mesmo, eu preciso colocar esse projeto em prática. E aí foi logo depois que a gente montei a banda, começamos a tocar em alguns eventos, algumas casas, fazendo alguns testes, e foi, assim, de todos os trabalhos que eu já fiz na minha carreira como um todo, principalmente nos trabalhos solos, foi o mais bem sucedido, assim, que teve um feedback muito grande, muito bom. E estamos, depois de 3 anos, vamos dizer, fazendo e testando esse repertório, testando esse formato, a gente realizou esse sonho, que foi dia 12 de setembro, lá no Castelo Boulevard, né, a gravação desse DVD, a realização desse DVD. Lógico, dentro do DVD a gente tem, são 20 músicas que a gente gravou no dia, mas o repertório do Décadas tem mais de 50 músicas, assim. Isso eu posso falar porque eu fui em muitos shows do Jean e nunca era o mesmo repertório. A gente sempre estava colocando coisa nova, colocando velharia nova, né? A gente vai, né, colocando as velharias novas, assim, porque sempre chegava alguns pedidos assim, pô, foi muito bom, Jean, mas
faltou a música tal do Elvis. Nossa, essa música realmente é muito boa. Aí eu ia lá, tal, conversava com a banda, no outro show a gente colocava. Pô, agora ficou excelente, só faltou o George Michael. Putz, o George Michael, exatamente, vamos fazer. Então a gente sempre foi adaptando e colocando músicas novas e que se encaixam nesse formato, né? Nesse repertório. Então, o Décadas, ele é um show onde a ideia dele é ser uma viagem no tempo mesmo, assim. Então, aquele, né, o primeiro toquinho da música, né, A o gente já saxofone sabe. de Carole Whisper ali já faz a pessoa viajar. Nossa, eu estava em tal momento na minha vida né, com essa música, ou essa música me traz determinada lembrança. Então, a ideia desse show é essa. Então, a gente faz grandes sucessos ali. Impossível colocar todos os grandes sucessos, mas a gente tenta colocar dentro do repertório os grandes sucessos das décadas de 60, 70, 80, 90 até 2000. Então, a gente não passa de 2000. Mas que eu digo até de 2000 a 2009, né? Ali a gente até 2009 a gente vai. Mas a ideia é trazer essa nostalgia. Então a gente faz um trabalho de pop, na linha pop, pop rock, desde os anos 60 até os anos 2000. E o formato, tudo ali, o DVD todo foi até a posição da luz, fui eu que pensei, foi eu que, lógico que tive muitos parceiros assim, a Bruna em termos de organização de eventos não tem melhor no Brasil, né? E ela cuidou toda essa parte técnica, burocrática e contratações e tal, mas a parte artística, a colocação do posicionamento do palco, a cor da luz, o figurino, tudo assim eu quis fazer da maneira que eu tinha pensado desde sempre, assim, que eu conversava com meu pai lá atrás, há quase 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, pensando dessa forma. E saiu assim muito maior do que eu achava que ia sair. Era um projeto que quando eu vi o resultado final, eu falei, cara, ficou muito grande, ficou maior do que eu realmente esperava. Me surpreendeu a todos, assim, tanto musicalmente. Outra coisa que é muito interessante colocar, nós estamos aqui no meio de músicos também, né? Só eu que não. Mas assim, a ideia, eu sempre quis fazer algo muito orgânico. Então, a captação do áudio, do ao vivo, o que vocês vão ver no lançamento do DVD, o que vocês vão ouvir, foi tudo captado lá no dia, na hora, ao vivão mesmo, assim. Porque a gente vê muito, né? Hoje em dia, muitos DVDs são gravados, né, os músicos vão para dentro do estúdio, gravam tudo e depois lá fazem fingindo que está tocando, é uma coisa mais encenação, assim. Não estou criticando quem faz isso, é um modelo, mas eu quis fazer algo que soasse o mais ao vivo possível, o mais orgânico possível, assim. E então o que a gente fez depois o trabalho foi muito mais pós, né? Mixagem e depois alguma coisinha que às vezes de erro de letra eu refiz, mas a base da captação, o que vocês ouvirão a partir do dia 7 vai ser realmente o que foi captado lá. Então, é a realização de um sonho. E agora, eu fiquei, assim, fiquei em êxtase por um bom tempo depois da gravação, né? E muitos amigos, meus amigos, minha família veio para cá, assim, para acompanhar, amigos de longa data. Então, quem estava lá eram pessoas que realmente estavam emanando muita energia boa pro evento, pro show. E agora é a hora de lançar, né? Então a gente todo o planejamento para fazer um lançamento legal, para fazer um lançamento bem pensado. E vamos lançar agora as primeiras faixas, o primeiro EP desse DVD. A gente fala DVD, mas é porque a gente é velho, né? Porque hoje é um audiovisual, né? Mas o Como é que DVD fala hoje? Porque eu ainda falo DVD. é um audiovisual, vamos dizer assim, né? Acho que é isso. Mas o DVD, até porque o Décadas traz essa nostalgia, então pode ser DVD. Então a gente vai lançar o primeiro EP o primeiro pedaço desse DVD agora dia 7 de março e em todas as plataformas, YouTube e Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais, tanto em áudio quanto em audiovisual. E agora o filho nasce, né? Agora que o filho vai nascer. Jean, você contou praticamente toda a história do DVD. Do DVD, ou do audiovisual, porque eu também tenho 40 anos, eu não vou saber qual que é a nomenclatura correta. Mas o que eu quero. O que eu percebi, assim, com o que você falou, eu posso falar que esse projeto de 3 anos
é uma homenagem a seu pai? Também. Eu acho que não vou dizer que foi pensado por isso, mas foi. Eu senti muito, não estou falando de crenças nenhumas aqui, tá? Cada um crê e acredita no que quiser. Mas eu senti que ele se sentiu homenageado depois. Não foi algo pensado, nossa, vou fazer um show agora em homenagem ao meu pai, né? Não foi isso, não foi mesmo assim. Foi algo que realmente eu acordei, conversei com a Bruna, falei, nossa, eu tocava na noite e tal, e eu comecei a ver que toda vez que eu tocava músicas mais antigas, as pessoas pediam. Quando eu ia fazer algum evento com o Bros mesmo, cada um ia fazer algo solo, os fãs de Bros pediam, toca Easy, que é coisa dos anos 90, toca... Aí eu falava, cara, o pessoal gosta de me ouvir cantando isso. E quando eu fiz o projeto, desenhei o projeto, não foi com o intuito de homenagear meu pai. Mas depois que começou a andar, eu comecei a ver, cara, foi aí que eu relembrei, eu falei, nossa, o meu pai falava para eu fazer isso lá quando eu tinha 18 anos, para eu começar a desenhar algo nesse sentido, assim, como intérprete, né? E aí a primeira coisa, o primeiro show do Décadas foi no Nininha Rocha, né? Eu Vocês estavam lembro. lá, montei o show pro Nininha Rocha no teatro e tal. Então já pensei num show para teatro, para as pessoas sentadas, assistindo, curtindo e tal. E aí eu me emocionei muito lá, no dia desse show. E principalmente uma das músicas, que era uma das músicas favoritas do meu pai, assim. E ali eu pensava assim, falei, nossa, se meu pai tivesse aqui, ele ia ficar doido com esse repertório. Então, mas foi algo ao contrário. Depois eu vi que, nossa, pode soar realmente como uma homenagem para ele, mas não foi algo pensado assim, né, em relação a vou fazer esse show em homenagem ao meu pai. E qual que é a emoção, assim, cada show? Porque eu sei que você é um cara extremamente sensível e emotivo. Bastante. Então, cada show é uma história diferente. E toda vez você fala, você tem essa lembrança afetiva, né? Demais. A E ideia desse show é isso mesmo, né? É trazer isso, né? Então, se eu consigo transmitir isso para o público, e eu, graças a Deus, eu tenho percebido nos shows que a gente está conseguindo demais, né? A gente fez um show agora nessa semana em Goiânia, e muitas pessoas que depois do show vieram conversar comigo, falaram, nossa, que fui lá na casa da minha avó quando eu escutava tal música e tal, nossa, foi lá, casais, falam, nossa, você lembrou, essa música lembrou o tempo que a gente se conheceu, assim, tal. Então, se a gente consegue transmitir isso, você imagina eu ali, né? Então, eu lembro de tocar I Just Call, por exemplo, né? I just call. Como é que é? Desculpa. I just call to say I love you. não vou te acompanhar não, que eu sou ruim. I just call to say how much I care. Quando eu toco essa música, já vinha a imagem, eu lá, moleque, sim, moleque eu digo criança, 5, 6 anos, no ensaio da banda que meu pai tocava, a banda Baile, eles tocavam essa música, sabe? Should Have No Better, que é When you should have no better to light one as beautiful as you. São músicas que meu pai cantava na banda Baile dele, e eu, quando era criança, os filhos dos outros músicos ficavam brincando na hora do ensaio, e eu gostava de ficar lá dentro da sala de ensaio. Eu ficava do lado do baterista, assim, meu sonho sempre foi ser baterista na época que eu era menino, né? E depois viu o trabalho que tem que Não, chegar não, antes, tem que ir embora depois. vai embora depois, tem que montar, não larga, vou cantar que é mais fácil. Mas eu sempre veio na minha, principalmente quando eu escolhi o repertório, como eu falei para você, eu não escolhi o repertório pensando nisso, nossa, meu pai cantava essa música, nossa, era do tempo do meu pai. Não, eu falei, pô, essa música fez muito sucesso. Por algum motivo, pô, essa música tal. Aí quando a gente ia pro ensaio, que eu fui ensaiar com a banda, aí eu dava aquele, falava, nossa, gente, essa música agora viajei, fui lá atrás, na época que eu escutava, tinha músicas dessa que eu toco, não era meu pai que cantava especificamente na banda, porque tinha banda Baile, tem vários vocalistas, né? Meu pai era um deles. Mas veio essas lembranças, assim. Então, às vezes, quando eu tô tocando no palco, que a gente vai testar, vamos dizer assim, a primeira vez que a gente vai tocar uma música e você vê a reação do público,
eu fico emocionado, assim, dependendo da música, sabe? Então, Angel, do John Secada. I carry the future, but still wanna hold you close. Essa música é uma das preferidas do meu pai. E aí eu fiz ela no show, no DVD. E aí eu não aguentei, né? Quando terminou a música, eu desabei. Não sei nem como é que eu consegui cantar ela. Mas chorei muito, porque na primeira coisa que veio na minha cabeça foi: nossa, se meu pai estivesse aqui, ele ia ficar doido me vendo cantar essa música. Então, lógico, tem essa ligação muito forte com ele, mas eu acho que é muito mais pela nostalgia, por esse sentimento, essas emoções que essas músicas trazem. E eu sinto muita falta disso hoje. Assim, as músicas sendo pensadas com o intuito de os shows mesmo, a experiência, em trazer esse despertar de sentimentos, sabe? Explosão de sentimentos. É muito descartável, às vezes, assim, as coisas. Você acredita que hoje, por exemplo, as pessoas querem fazer aquele hit de verão em vez de tentar fazer um clássico? Eu acho que hoje em dia eu tenho uma seguinte visão, assim, do mercado. Não se faz mais hit. Isso é a minha visão, e, assim, ninguém é obrigado a concordar, mas eu acredito que não se faz mais hits. O que é um hit? Um hit é uma música que daqui 10, 12, 15 anos você vai tocar e todo mundo vai saber cantar. Hit é uma música que, mesmo você não gostando do estilo, você sabe cantar ela. Você já ouviu? A pessoa pode não gostar de Jota Quest, mas ela, quando vai cantar o amor, ela sabe. Se a pessoa pode não gostar de Chitãozinho e Chororó, mas quando toca Evidências, ela sabe Uhum. cantar. Então, mesmo o roqueiro, o pagodeiro, o funkeiro, todo mundo sabe. Isso é hit. Na minha opinião, isso é um hit. Todas as outras são sucessos. Sucesso é possível fazer e hoje se faz muitos sucessos. Mas hit, assim, eu acredito que são poucos os últimos hits que eu ouvi. Assim. Hit, para mim, vamos dizer aí, o Sol do Victor Clay. Vou falar de vários estilos, tá? É, Show das Poderosas da Anitta, posso se colocar aí como um hit, gostando ou não, mas até hoje quando toca, o povo ouve. Estou dizendo os últimos, isso eu estou falando de músicas de 10 anos atrás, Eu vou, entendeu? eu vou mais além ainda, mais além. Para mim, o último sucesso, o hit mundial de rock, a gente tem muitas bandas nichadas muito Uhum. boas. Mas para mim, o último hit mundial é o Linkin Park. Linkin Park, você pode não gostar de Linkin Park, nunca ouvi falar do Linkin Park, mas você ouve uma música deles, você fala, nossa, esse aqui eu já ouvi, já sei, você canta, faz É, solfeja ela de alguma forma, porque isso para mim é o hit, né? É engraçado que às vezes eu ouço muito um sertanejo raizão assim, que eu falo, gente, como é que eu sei essa música? Eu sei porque foi um uhum. hit, porque todo mundo canta, porque tocou no rádio, tocou na TV, tocou e tal. Porque Então eu eu acho ouvi. que. E aí eu ouvi tanto, isso é um hit. Então eu acredito que hoje em dia não se faz mais hit, mas não significa que hoje em dia não se faz mais música boa. Se faz muita música boa atualmente. Até muita gente às vezes vem perguntar, ah, Jean, o seu projeto Décadas, você fez releituras de grandes sucessos dos anos 60, 70, 80, 90 e tal, é porque hoje em dia não tem música boa mais? Não, o intuito não é esse. É porque realmente faz sentido para mim cantar essas músicas. Mas hoje em dia tem muita coisa boa. Acho que o formato de distribuição fez com que isso pulverizasse de uma maneira, e também tem essa questão que você falou das pessoas às vezes buscarem só não é nem o hit do verão, elas buscam como é que fala? A palavra me fugiu agora, mas é o viralizar, né? Procura o viral do momento e aí você acaba não criando uma carreira, uma sustentação. Você ouve uma música, você não sabe quem está cantando e aí a pessoa vem com uma outra música, já vem outra muito parecida em cima. É, enfim, eu acho que antigamente a comparação que eu faço é a seguinte: antigamente você tinha um prato especial, muito bom, muito gostoso e tal, que você comia, você saboreava, você levava um tempo para comer, mas você degustava aquele prato.
E era maravilhoso. Hoje em dia, são tudo finger foods, é comida de boteco, que também é uma delícia. Mas é um negócio assim que você come rápido, toma uma cerveja, depois você fala, tá, cadê? Traz mais, traz mais. Porque a forma de consumo hoje é muito assim. Eu vejo muitas vezes, sei lá, vamos dar um exemplo, como eu falei da Anitta, vou dar um exemplo da Anitta. A Anitta lança uma música, eu vejo comentários em alguns blogs lá, tipo, a Anitta lança uma música espetacular, qual será a próxima? Você fala, calma, você nem lançou essa direito, sabe? Então eu acho que esse processo de hoje, a forma de consumo hoje, faz com que muita coisa, a quantidade seja mais importante do que a qualidade. Mas não significa que não tenha qualidades, né? Não, exatamente. E você trabalha com nicho, né? Você trabalha com um nicho muito específico também. Sim, sim. Eu acho E que esse é o mercado tende a isso, tá? Vou falar que é só por minha causa, não. Mas hoje em dia o trabalho é muito nichado. São poucos artistas hoje que fazem um trabalho de massa, como era antigamente. Até porque antigamente os meios de distribuição, vamos dizer assim, era rádio e TV. Ou você estava no rádio ou você estava na TV. Se você não tivesse em nenhum deles, você não tinha você não tinha como como, né? parecer. E se você fosse um artista que você não tivesse uma gravadora, a gravadora ditava o que acontecia. Isso é ruim? Não. Isso é bom? Também não. Qual é os pontos que acontecem? A gravadora mandava e desmandava, ok, sem problema. Só que o crivo, quem dizia o que era bom, eram profissionais. Eram músicos, eram diretores de AR, de repertório, artísticos, produtores musicais. São essas pessoas que diziam, ouviam, falavam, isso é bom, vamos trabalhar isso. Tal. Hoje em dia, o crivo passou a ser o público no geral. Então, a pessoa bate na porta da gravadora, a gravadora fala, não gostei do seu trabalho, ela fala, tô nem aí, vou pro YouTube, vou pro Spotify, vou lançar sozinho. E aí acabou tendo um problema que o fã, eu sempre falo isso, você não pode se basear o seu crivo pelo fã. Você cria o fã, ok, isso é excelente, mas o fã, se você for lá e cantar desafinado e batendo numa caixinha de fósforo, ele vai achar a coisa mais linda do mundo. Ele vai dizer maravilhoso, lindo, tal. E aí, se você interpretar aquilo como, ok, então eu sou lindo, maravilhoso, você não consegue, você coloca um teto muito baixo para a qualidade do seu trabalho. Então, eu acho que é o grande problema hoje em dia. Você vai criticar alguém, falar assim, essa música não é muito boa. Aí os fãs dele falam assim, não é muito, você faz melhor, mas ele tem 1 milhão de plays, você está falando o quê aí? Não estou falando isso. Estou falando só de questão do limite o teto para a qualidade. Estão dando. Eu vi uma frase uns tempo atrás, até foi, acho que o Rick Bonadito, se eu não me engano, que falou. Estão chamando de espetaculares trabalhos nota 6, nota 7. Então, não significa que eles são ruins, mas estão dando um crivo tão alto para esse tipo de trabalho que o próprio artista que está ali no 6, ele não quer ir para o 7, para o 8, para o 9, para o 10. Tá bom ali. Ele quer ficar na média. Tá ali, porque tá bom, estão me elogiando aqui, então tá tudo certo. Esse comentário que você fez, eu escutei uma frase de um psicólogo no meio do ano passado. Eu nunca me esqueci dessa frase. Nós somos preguiçosos cognitivos. O que isso significa, né? Significa que a gente se acomoda dentro da nossa zona de conforto. E quando a gente tem algo assim que nos acomode na nossa zona de conforto, a gente não precisa evoluir. A gente Isso não tem necessidade. Perigosíssimo. É muito perigoso. E a internet tem muito disso, porque, por exemplo, eu gosto de X, você não gosta de X? Beleza, eu vou para quem gosta de X. Não quero saber quem gosta de Y. E ele só fica com... E ele só ouve aquilo, só segue aquilo. Só vai naquilo. Então, isso para mim também é muito perigoso. E eu acho que você que produz e pensa fora da caixinha, que a gente vê e tudo, a gente vê a dificuldade que é que você tem que entender o mercado, ao mesmo tempo você tem que mostrar pro mercado que vamos sair disso aqui, vamos fazer isso aqui. Justamente. Uma vez eu escutei de um produtor também que falava o seguinte, o grande problema de hoje é que os artistas querem fazer o que o povo gosta. E o certo seria fazer o povo gostar do que você faz. É inverso. Então, chega muitos artistas quando eu vou produzir,
Às vezes lá, eu queria fazer um som assim, assim, assado, mas aí eu acho que o, o povo não vai gostar. Não, mas você faz a sua real, vamos trazer um... Eu queria fazer um som estilo fulano de tal, estilo, né? Quando é sertanejo, é estilo Jorge Mateus. Quando é rock, eu quero fazer uma coisa estilo Raimundos, estilo... Cara, isso aí já tem, vamos fazer o seu? Não, porque aí fica naquela insegurança de fazer algo novo, porque, não, tem que fazer o que o povo gosta, e o povo gosta de ouvir isso. Mas quem determinou que o povo gosta de ouvir isso? Sabe? O povo não te ouviu. Então, essa visão é um pouco não, é muito errada. Só que o grande diferencial que eu falo das questões das gravadoras, TV, até na época, o artista ia lá na porta da gravadora e a gravadora dizia um não, de duas uma, ou ele desistia ou ele tentava melhorar. Fala, bom, por que a gravadora não me quis? Peraí, vou ouvir mais coisa, vou trazer mais referências, vou pedalar, mas ele vai lá, vai de novo na gravadora, ó, agora eu tô com um trabalho novo aqui, tal, ainda não tá bom, tá? O cara vai tentando melhorar. Hoje, se a gravadora fala não e ele vai lá e joga no, no TikTok e a música, né, junto com algum influencer, vai lá e faz uma dancinha junto com a música e a música explode, o cara fala, viu, a gravadora estava errada, o crítico tal estava errado, o público abraçou a minha... Só que são números hoje em dia, infelizmente, muito maquiados. E não é de maldade, mas são números assim. Antigamente tinha os... Antigamente, eu digo há 20 anos, 15, 20 anos, o povo fala, mas sempre existiu os jabás, que o povo paga jabá no rádio, tal, não sei o quê. E hoje em dia o povo paga, né, impulsionamento e tráfego pago. Só que existia uma curadoria. Por mais que você chegava na rádio, mesmo pagando ou não pagando, se fosse ruim, o cara olhava e falava, cara, não vou colocar você para tocar, porque não tem nada a ver com a minha rádio. Hoje, impulsionamento, eu impulsiono o meu vídeo, ele vai dar lá X views. E eu acho que a gente pode olhar isso também, Jean, não sei sua opinião, mas a gente tem vários programas de... Inclusive você participou do Bros. Mas o Bros não foi o público, né? Que escolheu. Foi uma curadoria. Justamente. Que fez tudo. Por isso que deu certo. Por isso que teve longevidade. Porque, exatamente, não estou falando que o público não sabe. Hoje, sempre foi assim, mas de uma maneira um pouco mais restrita. Mas hoje, o mercado ele é extremamente nichado por causa da internet. Isso não é ruim, não. Assim, eu acho que se você quiser, quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Então, eu vou fazer um trabalho para um público X. E aí, hoje, com os dados que a internet fornece, eu consigo fazer esse trabalho muito mais assertivo. Eu sou um cara que já bati muito de frente com artistas também. Eu defendo muito a minha classe, mas eu acredito o seguinte, que a gente já foi tão desmerecido pelo fato de ser artista, que eu acho que a gente tem que bater no peito e falar, nós somos profissionais, eu sou um profissional da música. E aí, como eu sou um profissional da música, eu tenho que lidar com a música como minha profissão. Então, eu preciso pensar em marketing, eu preciso pensar em divulgação, eu preciso pensar em investimento. Se o cara vai abrir uma pastelaria, ele precisa pelo menos investir numa frigideira. Então, se o cara quer fazer música, ele não vai querer investir, vai viver só por causa da arte? Não, tem que ter investimento, tem que ter pensamento estratégico, empresarial para a coisa. Porque senão a gente nunca vai... O artista, principalmente o artista não do low stream, assim, não do mid, nem do mainstream, assim, vamos dizer, mas ele vai ser desvalorizado, porque ele não se porta e não se posiciona como profissional. Mas eu acredito que tem que ter isso, eu acho que tem que usar a internet ao seu favor, você tem isso, mas o nicho, quando você entra no mercado, bom, vou fazer, por exemplo, vou fazer o Décadas, o meu trabalho, eu não vou olhar para o Gustavo Lima, por exemplo, e falar assim, pô, eu quero fazer um show para o público tipo do Gustavo Lima ali, para 100 mil pessoas. Você está atirando para um lado, vendendo uma coisa, sabe? Está vendendo carne para vegano, não vai vender, entendeu? Aí, ao mesmo tempo, cara, meu show é um show para uma casa de 500, 800, 1000 pessoas no máximo, tal. Você tem que ter essas noções.
Ah, não, eu quero fazer rock and roll, mas eu quero fazer rock and roll para tocar para um público sentado. Putz, não faz sentido. Para um público de, sei lá, 13, de 15 anos. A galera de 15 anos está ouvindo trap, não está ouvindo rock. Enfim, só estou dando um exemplo, mas eu acho que a gente precisa usar esse nicho hoje em dia. Não dá para a gente... Eu sou contra a ideia do... antigamente era muito melhor. Antigamente era... E hoje em dia tem que voltar do jeito que era antes. Não tem que voltar do jeito que era antes. A gente tem que se adaptar com o que está acontecendo hoje. E eu acho que a tendência hoje é fazer com que... E aí eu digo pelo meu mercado, que esse público que eu nichei, que eu coloquei para trabalhar, esse público está carente de shows, de música, de experiência musical, de ouvir coisas diferentes, mas ouvir, principalmente ter essa experiência musical, de ir num show, de nostalgia e tal. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. Né? Então o trabalho, por mais artístico, tem toda essa influência artística e tal, mas o trabalho precisa ser pensado estrategicamente também. Você falando de estratégia, eu vou voltar pro seu DVD, claro. Claro. Porque você tem toda uma estratégia. E você pensou em cada detalhe. A gente tá vendo aqui que você tá. Você tava trabalhando assim, dormindo, tá dormindo pouco, tá Tô. fazendo as coisas. Quero saber como é que é o seu dia a dia nesse pré-lançamento de. A gente tá vendo aqui que você tá. Você tava trabalhando assim, dormindo, tá dormindo pouco, tá Tô. fazendo as coisas. Quero saber como é que é o seu dia a dia nesse pré-lançamento de produção. Qual que é a sua rotina? Cara, Quais os detalhes que você tá observando? por causa dessa correria toda, eu sou obrigado a agendar tudo, assim. Então eu tenho que ter um tempinho lá para mim, de manhã levar minha filha na escola e fazer uma caminhada, malhar, academia, eu odeio, mas vou, porque né, já passei Tá, dos tá 40, melhor que eu, porque eu não vou. passo Não, dos, mentira, eu tô indo agora eu tô indo. passei dos 40, agora não dá mais, agora tem que ir, né? Tem coisa que tem que ir. Mas eu organizo a minha vida mas praticamente vou dizer aí, tô dormindo muito pouco, porque eu tô indo dormir muito tarde, pensando em todo o trabalho, né? Eu até brinco que eu falo que eu não sou um artista independente, né? Falei até aqui nos bastidores, eu sou um artista solitário. Então eu tomo conta de tudo, de cada detalhe. Acho, não é algo que eu faço isso porque eu quero, eu pretendo ir muito assim, busco sempre parceiros. As ideias todas são na minha cabeça, mas eu sempre busco parceiros para executarem muita coisa. Mas tem muita coisa que eu pego para fazer. Então a parte do planejamento de marketing, de como vai ser lançado, tudo isso que eu já fiz para vários outros artistas, pela primeira vez eu estou fazendo para mim. Né? Então, colocar isso em prática, isso ao meu favor agora. Então eu vou pensando desde do impulsionamento, do tráfego, das artes que vão ser postadas, do storytelling disso tudo. Eu faço todo esse pensamento, tudo isso, e aí algumas coisas eu também executo e algumas coisas eu terceirizo para executar do jeito que eu penso. Mas tudo passa pela minha mão. Tudo que vocês vão ver a partir do dia 7 principalmente esse. Eu não sei se os próximos serão assim, tá? Mas é porque esse era algo que eu queria muito que fosse exatamente do jeito que estava na minha cabeça. Exatamente assim. Ouvi muitas informações, muitas ideias, tal, mas esse DVD especificamente era algo que eu queria muito que fosse desenhado e esculpido da maneira que estava na minha cabeça. Então por isso que muitas coisas eu acabei pondo a mão na massa, assim, sabe? Eu lembro do dia da gravação, eu estava lá e aí o pessoal da produção, da gravação, falou: Jean, o que você está fazendo aqui à tarde? Era para você estar dormindo, descansando, que daqui a pouco você é o artista, você vai gravar daqui a pouco. E eu queria estar lá na hora que estavam colocando o linóleo no palco, para eu saber se está do jeito que eu tinha imaginado. Uhum. Então, passar som e tal, tinha hold, tinha os técnicos, tudo para passar, mas eu queria estar lá para ouvir antes e tal. O posicionamento das cadeiras, eu e a Bruna e as mesas discutindo como que podíamos fazer, posicionamento das câmeras. Então, eu pensei, eu queria estar presente em cada detalhe neste. Pode ser que o próximo, né, porque a gente já tem planos para o próximo décadas, né? Vai ser nacional ou internacional? Só uma questão. Provavelmente nacional.
Mas assim, ainda não sabemos se vamos... provavelmente mais pro fim do ano também. Mas E o estarei lá Décadas é um cobrindo. trabalho bem legal por causa disso, assim. A gente tem muitas ideias. Tem uma ideia de fazer o Décadas só românticas, tem ideia de fazer o Décadas só com trilha sonora de filme, enfim, tem várias linhas do Décadas que a gente tem pensado. Eu vou cobrir você, né? Em todos esses DVDs, em todos esses shows. Mas eu tô assim, nossa, a Pietra, minha filha, vai lá, bate na porta do estúdio, papai, já deu 6 horas, vamos, se não se deixar eu vou longe. Fala, filho, só tô terminando um negocinho aqui, já vou. Aí, e fora muitos negócios que a gente, assim, eu tô 99% do meu tempo focado, tô falando profissionalmente, nesse projeto, né? Mas a gente tem outros negócios, tem as questões da produção, tem a La Tribo, que é uma marca que eu tenho de uma loja de online, né? Um e-commerce de moda, que a gente tem que cuidar. Mas hoje 99,9% do meu tempo está 100% focado no Décadas, no lançamento e nesse projeto, que eu acredito demais. Eu tô vendo que esse projeto já deslanchou. Se for para Goiânia, já foi para São Paulo, foi para o Rio. Como que faz para contratar? Onde vai estar disponível? Passa. Porque eu sei que você vai dividir ele em partes, né? Vamos lá, pequenos EPs. A gente não vai lançar o DVD completo de uma vez. Então a gente está lançando agora o lançamento oficial agora, dia 7 de março, né? Dia 7 de março seria, né? É o aniversário do meu pai. Então vai ser lançado no dia do aniversário dele. E vão ser lançadas 4 músicas, nós vamos lançar as 4 primeiras. Tem uma surpresa, então você me acompanha lá nas redes sociais, tem uma surpresa bem legal que a gente vai fazer. Tem uma música que não é internacional, né? Que a gente vai lançar já agora. Vai lançar já agora? Com participação. Pode falar? Não, pode falar. A gente vai lançar Prometida, uma das músicas, que é do Bros, com a participação do André Marinho e Oscar Tintel. E gente boníssima. Meus irmãos, assim, meus parceiraços vieram do Rio para fazer essa participação. É uma forma de me apresentar para esse público. O Bros já tem 22 anos, né? E o meu trabalho mesmo artístico despontou com o Bros. Então, eu acho interessante mostrar para esse público, para um público novo que vai chegar para consumir, para curtir o meu trabalho, curtir o Décadas, quem é o Jean? Quem é esse cantor aí que está fazendo versões e releituras de músicas antigas e tal? Ah, é o Jean, que era aquele integrante do Bros e tal. Então, esse é o intuito disso. E aí, depois, mês que vem, a gente já faz o próximo lançamento com mais 4 músicas. E vamos fazer um lançamento especial, um show muito especial. Então, já marque na agenda de vocês aí, dia 17 de abril, no London. A gente vai fazer o lançamento oficial do DVD, 17 de abril, do segundo Farei EP. cobertura. Com certeza. Então, você que está vendo aí agora, já aguarda isso na agenda, tá? 17 de abril, no London Pub, com a banda completa e tudo mais. Além de Prometida, quais serão as outras 3 primeiras músicas? Pode falar pra gente? Primeira música um clássico, que eu falo, até brinco no show, né? Que se você nasceu nos anos 80, provavelmente você foi feito ao som dessa música. Será? Essa é clássica. I'm never gonna dance again. Guilty feeling, got no rhythm. Bruise easy to pretend. I know you're not a fool. Essa é classiquíssima, né? Vai estar no DVD. Take It That. Whatever I said, whatever I did, and didn't need it. I just want you back for good. Want you back. Want you back, I want you back for good. E um clássico dos anos 60 que é Pretty woman, walking down the street, pretty woman, I kinda like to meet pretty woman. Eu vou deixar pra vocês curtirem depois. Eu não vou cantar não, porque eu ia estragar esse momento, né? Se eu cantasse, eu ia estragar esse momento. Eu não cantei, gente. Eu me segurei aqui pra não cantar essas músicas. Mas
É muito bacana você fazer esse tipo de lançamento. Eu queria que você explicasse, né? Por que você decidiu lançar 5 EPs Isso, de 4 faixas cada um. durante o ano? Uhum. É, o que isso tem de impacto no mercado e no Spotify, por exemplo? Vou falar tecnicamente, tá? Primeiro que, assim, é interessante você, né, a gente tem um material que foi super produzido, muito bem produzido, então a gente acabaria desperdiçando, estou falando isso como modelo de planejamento estratégico para o lançamento, tá? Isso não significa que se outros fizerem da mesma forma vai dar certo ou vai dar errado. Não, a gente faz um estudo para cada público, como que o público consome aquilo. É, tem gente que lança só single, né? Vou lançando singles de cada vez. Outros lançam um álbum completo que tem uma história para contar e não está errado e nem certo. É o que precisa ser feito para cada artista, para cada lançamento. No meu caso, nesse caso, a gente vai aproveitar esse trabalho, né? Ele não tem uma ordem, como eu falei já, o Décadas, são essas músicas dos 60 até os 2000, mas ele não segue uma ordem cronológica. A ideia é sempre só trazer as nostalgias e nuances de E a pessoa nostalgias. fica pensando, ó, de que ano que é essa música mesmo? Exatamente. Nossa, essa música eu ouvi demais. Que ano que é? Tenta lembrar. Porque eu lembro que eu comecei esse show, o do Nininha Rocha, foi em ordem cronológica. Foi. O que acontecia? As pessoas que gostavam só de música dos anos 60 terminava a parte dos 60, começava os 70, ela já começava a desanimar e ficava o show inteiro desanimada. E tinha gente que depois, até quando a gente fazia muito no ópera, o Jean vai tocar lá o Dex. A gente pode chegar um pouco mais tarde, porque a parte dos anos 80, 90 vai começar depois, que é a parte que a pessoa gosta. Então eu falei, não, a pessoa vai ter que acompanhar o show inteiro, né? Então ela começa uns 60, vai para 90, volta para 70, então tem aqueles picos de nostalgia, a pessoa que curte aquele ano espera qual vai ser a próxima, então essa é a ideia. E vocês vão ver no lançamentos do DVD que tem essa visão também. Então tem uma música de 60, 80, 90 no primeiro, 2000, depois no outro já tem uns 60 e 90 e 2000, então tem essas variações. Mas a ideia é aproveitar muito bem esse material, a gente ter material para lançar por mais tempo. As plataformas, os algoritmos, eles entendem lançamentos, né? Então, quanto mais lançamentos a gente fizer, mais ele vai aquecendo esse É. algoritmo e vai te entregando mais para mais pessoas, enfim. Então, a gente precisa, como eu falei, a gente não precisa mudar o sistema, a gente precisa se adaptar a ele, né? Então, mas aí eu não sei se, por exemplo, um próximo, quando o algoritmo estiver bem aquecido, se o próximo DVD que eu fizer, o Décadas Nacional, por exemplo, se eu já não vou lançar tudo junto, eu não sei. A estratégia vai depender dos números que eu tiver de retorno. Mas o mercado funciona dessa forma, assim. Então a gente vai seguir dentro do mercado, né? E nesse meio tempo, lógico, a gente vai estar sempre fazendo conteúdos e lançando conteúdos novos relacionados ao trabalho, mas vamos lançar aí mais ou menos um EP por mês. Já, como é que é acompanhar essa loucura dessas mudanças de algoritmo, de música, essa coisa de mercado que tá sempre sendo flexível, assim? Cara, é muito difícil, vou falar pra você. Eu sou um cara que vou fazer 44 anos. Quanto mais velho você vai ficando, mais difícil vai sendo, né? Porque eu acho que a molecada, eu falo molecada, mas nós também, quando éramos moleques, a gente conseguia descartar mais facilmente as coisas. Então, pra gente, eu sei que pra mim, sair do vinil pro CD, vamos dizer um exemplo, foi muito mais fácil do que pro meu pai e para meus tios saírem do vinil pro CD. Então, porque o processo pro mais jovem é mais fácil de descartar e começar um novo. Então, isso já é um trabalho. E para nós, da nossa geração, que nós somos a geração que pegou 100% o analógico e 100% digital, né? A geração pós a gente já vive o digital. E a geração pré nós, os nascidos nos anos 80 ali, pegou 100% analógico. Nós participamos dessa transição. Então é muito complexo a velocidade que as coisas acontecem. Mas, cara, como eu falei, é a minha profissão, é a minha vida. Então eu preciso estar atualizado, eu preciso estar ligado.
Eu era muito resistente de entrar, sei lá, de ter uma conta no TikTok. Eu era resistente de ter no Instagram quando eu tinha só Facebook, mas eu tenho que ter. Eu tenho que ter porque eu tenho que estar lá. E tenho que adaptar isso. E Hoje tem aí, TikTok? Você tem? Porque, né, há um pouco de tempo atrás você não tinha TikTok. não, eu tenho, eu só não movimentava ele muito, não. Aí eu fazia o quê? Tudo que eu postava no Instagram, eu repostava no TikTok. É uma coisa meio assim. Mas agora, com o projeto do Décadas e fazendo esse planejamento de marketing, você já começa a ver que a forma de consumo do TikTok é diferente. Não que a gente vai fazer dancinhas ou vai fazer trends e tal, não tem Ah, nada a eu ia ver com isso. perguntar já, porque eu ia falar assim, nossa, cara, Mas a forma de consumo é outra, né? O TikTok gosta de coisa mais orgânica, o Instagram já gosta de algo um pouco mais bem produzido. Então a gente tem que ter conteúdos para essas plataformas. Mas assim, eu sou formado em marketing. Tudo tudo é marketing. E isso, se a gente interpretar as redes sociais de forma marqueteira, sempre foi feito da mesma forma, só os meios eram diferentes, né? Você tem que pensar na porque os televisão, meios hoje é pensar mais no... rápido. Então o formato, a velocidade é diferente e tal. O algoritmo, se você fizer tal coisa, ele está funcionando. Daqui a pouco o algoritmo já não, aquilo lá já não está funcionando. Beleza, você se adapta, mas se o seu discurso está muito bem definido, não tem muita importância isso. Você só adapta aquele discurso à plataforma que vai ser transmitida, né? Cara, Então, que bacana. Porque assim, eu vejo que você não é só um artista, você é um artista barra empresário, barra marketing e de tudo um pouco. E você é gosta de Severino Quebra Galho. mas você gosta de entender. Eu vejo que Gosto. você gosta de estudar sobre tudo que envolve isso. Eu lembro Gosto. que foi o Kiko Bonadinho uma vez que pediu para você produzir uma música, porque ele falou, não, porque o Jean, ele estuda muito, então ele naturalmente ele vai evoluir. E eu sempre gostei disso, cara. E você falou um negócio agora que me lembrou agora. Antes de ontem, tava mexendo no Instagram e aí o Paulo Anhaia é um cara, assim, tem 4 Grammys, ele é um engenheiro de mixagem, é muito amigo meu, ele mixou na época, a gente conheceu lá na época do Bros, ele que mixou os discos do Bros e tal. E ele coproduziu o CPM 22, mixou todos os discos do Charlie Brown. Ele é um cara fenomenal, assim, músico absurdo. E aí ele me mandou um vídeo no direct das vozes dos Beatles. Qual que era quando eles vão fazer as harmonizações das músicas dos Beatles. E aí ele falava, e a voz do George Harrison, a voz do George era mais complexa, assim, era totalmente, não era intuitiva, era uma outra voz, assim. O Paul e o John abriam as vozes mais normais, a tercinha e tal, e ele abriu uma voz totalmente complexa. Aí ele mandou esse vídeo para mim e escreveu assim, a do George sempre é mais complexa. Era sempre as que a gente lá no estúdio mandava você fazer, quando ia abrir, fazer a harmonização do Bros, né? E aí eu falei, sério, cara? Ele falou, porque a nossa visão lá, a gente sabia que você era muito estudioso, você sempre estudou, você sempre... A gente sabia que para você, para os outros, era muito mais intuitivo, assim, era fazer o desenho que era intuitivo do acorde. Para você, se a gente passasse algo mais tonto, você faria porque você estudava isso. E eu sempre estudei mesmo, assim, eu gostava de ouvir os corar, e aí ia lá e tentava fazer no teclado algo parecido, e entortava e tal. Acabou que ficou assim. Na época do Bros mesmo, sempre a gente ia na televisão fazer algo ao vivo, olhava assim, então faz uma música ao vivo aí e tal. Os 4 já olhavam para mim assim, tipo, dá o tom. Já eu acabei decorando todas as vozes de todo mundo assim. Então, os caras, sua voz era essa, do André essa, tal, né? E eu dava 3, 4, eu fazia as contagens. Então, se vocês verem vídeo no YouTube, vocês vão ver, toda vez que o brother fazia alguma coisa ao vivo, eu abria as vozes para cada um. Gente, olha Era que... meu, assim, isso é natural. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí, com tudo que aconteceu na época do Bros, assim, o Bros foi um fenômeno muito rápido, né? De um dia para o outro, a gente não era ninguém e depois, por participar de um o reality show proporciona isso. E o Gugu, né? Você vai, num dia ninguém te conhece, no outro dia você não pode andar no shopping. Então, na época do Bros, foi muito assim. Então, a gente passou por muita coisa que a falta de experiência prejudicou muito. Então eu sempre falo para os meninos, para a Helena, que é a menina que eu estou produzindo agora e tal,
pro Miguel, falei muito isso. Vocês precisam saber do mercado, não precisa ser especialista, mas vocês precisam saber de todas as etapas artísticas e não artísticas, para você sentar na mesa do empresário e ele não te passar para trás. Você sentar numa mesa de uma gravadora, eles te falarem que o fonograma vai ser deles e vocês falarem, opa, peraí, você sabe o que é um fonograma? Entendeu? Então você tem que ter uma noção. E aí também você sentar com o produtor musical e ele criar um arranjo e você falar, eu queria que esse piano fosse um hold, não um piano, porque você tem noção de produção artística. Você não precisa ser o cara em tudo, mas você ter uma noção. E eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu falei, eu quero ficar muito a par de todo o meu trabalho. Não vou fazer por a mão em tudo, mas eu quero estar a par de tudo. E é assim há 25 anos. Mas isso não te, assim, não te deixa cansado? Te deixa cansado ou te deixa satisfeito? As duas coisas. No sentido... Porque assim, quando a gente faz muito que a gente gosta, a gente também fica muito perfeccionista. Nossa, a Bruna pega no meu pé direto por causa disso. Então, é porque a gente fica muito perfeccionista. E, tipo assim, não adianta, por mais que a gente faça algumas coisas, se a gente... Eu vou dar um exemplo assim, de texto. Eu escrevo um texto. Se eu rever o texto, eu vou mudar o texto. Se eu passo meia hora, se eu rever o texto, eu vou mudar de novo. Cara, tem uma frase que é a seguinte: a parte técnica, ok, burocrática, tal, tem lá começo, meio e fim. Você precisa fazer de determinada forma. Mas a arte, você nunca termina, você abandona. Não tem como. Ou você abandona ou não vai terminar nunca. Eu ouço músicas minhas que quando eu produzi, eu falei, nossa, ficou bom demais. Hoje eu vou escutar, eu falo, cara, essa guitarra aqui, no próprio DVD tem coisas que eu falei, nossa, esse solinho podia ser de piano, mas agora já foi. Tem hora que você tem que falar, né, os seus textos, tem hora que o texto tem que ir, tem que fazer. Agora já foi, abandona ele. Porque se você ficar ali corrigindo, que eu falei, eu trabalhei com publicidade um tempo da minha vida e fazia arte, então algumas coisas de arte sou eu que faço. Eu fico lá rabiscando, tem hora que eu levanto, vou pra cozinha, tomo um café e volto e abandono. Falo, cara, tá bom, porque senão eu vou ficar aqui a madrugada fazendo a mesma coisa. Assim, eu me identifico muito com você nessas coisas. Então, assim, eu tô pensando, será que ele sofre tanto que eu sopro? Porque é difícil abandonar, não é? Eu falo assim, é difícil. Porque é difícil, assim. Você pelo menos tem a Bruna que fala assim, vem pra cama. Chega, acabou, tá bom já. Vai dormir. Tá bom. Então eu falo, não, tá bom. Mas eu aprendi, assim, eu sou perfeccionista, eu sou chato, principalmente com produção. Eu fico ali testando muitos microfones, fico testando vou gravar um violão, eu posiciono microfones, gravo umas 3, 4, 5, 10 vezes com o mesmo microfone, posicionando em coisas diferentes, vou testando, eu gosto disso. Depois de fazer, isso não me incomoda. Cansa fisicamente, mas mentalmente eu gosto disso. Eu tava fazendo um documentário, né? Aí o diretor falou assim, eu quero um texto assim. Aí eu fazia o texto assim. Aí ele, ficou legal, só muda isso aqui. Eu pegava e mudava tudo. Era só pra fazer isso aqui. Só que, tipo assim, no final, ele falou assim, aí eu peguei e falei assim, ficou melhor, não ficou? Aí ele, tá, ficou melhor, mas você demorou muito. Mas sabe qual que é um lance disso? É você confiar no seu potencial, que é algo que eu não tinha. Hoje eu tenho, graças a Deus. Eu entendo assim, a qualidade de produção, de ideias, de arranjos que eu crio, dos meus trabalhos. Mas eu sempre me coloquei muito, alguns degraus abaixo do que realmente eu entrego. Então já aconteceu muitas vezes de eu abandonar, falar assim, cara, não consigo mais. Eu não sei, eu acho que não tá legal ainda. Ou às vezes tá legal, mas pô, eu não sei se o cliente vai gostar. Aí eu mando pro cliente, o cara fala, cara, é isso mesmo. É exatamente isso que eu tinha imaginado. Pô, ficou demais e tal. Falo, pô, beleza. Aí às vezes eu faço umas mixagens, eu falo, cara, sabe o que quer saber? Não vou mixar, vou mandar para um fulano para mixar. Mas antes vou mandar pro cliente para ver o que ele acha. O cliente, cara, ficou porrada de som aqui, gostei pra caramba. Então aí eu comecei a falar, cara, não tá ruim. É a minha cobrança para comigo mesmo. Eu comecei a colocar as minhas produções, minhas ideias em paralelo com coisas do mainstream, com lançamentos mainstream. Eu falei, cara, tá competitivo, não tá nem melhor nem pior, tá competitivo, tá legal. Aí você começa a ficar um pouco mais leve nesse sentido. Mas eu sou
sempre fui muito chato comigo mesmo, assim, de cobrança comigo Não, mesmo. eu também sou muito grato ao Rodrigo pela oportunidade que ele me deu e pelo apoio também, porque, assim, eu sei que eu sou chato, sabe aquela coisa assim? Eu sei que eu sou chato nesse sentido. Então, a hora que você tava falando, eu falei, tão detalhista, tão. Eu falei, cara, o Jean deve sofrer de um tanto Sofro. que eu falei, cara. Já sofri mais, mas eu sofro. Ainda tenho que me curar disso. Jean, agora a gente tá indo para parte final do mais um Como podcast. sempre a gente conversa, como sempre eu falo demais, né? Mas eu gosto de falar. Mas que bom que a conversa sempre flui e tem sempre histórias novas, né? Com certeza. Boas histórias novas. E eu quero perguntar para você uma coisa, o que é inclusão para você? Cara, inclusão, eu acho que muita gente vê como, vou tapar os olhos para as diferenças. Mas eu acho que é muito mais do que isso, assim. Não é tapar os olhos, não é ver todo mundo como igual. Eu acho que inclusão é aceitar as diferenças, é ver todo mundo como diferente. Graças a Deus somos diferentes e não todo mundo como igual. A minha visão é mais assim, sabe? Não é tão de igualdade, mas sim de diferenças mesmo. Somos diferentes e, e nos respeitamos por essas diferenças. Nos completamos até por elas. Hum, bonito, nos completamos, eu acho isso também, nos completamos, é bacana. Você já me conhece há um tempo. As pessoas não costumam perguntar muita coisa pra mim, né? Porque eu sou deficiente, é singular, tem medo de falar comigo. Então, como você já tem uma intimidade, você tem alguma pergunta que você queira fazer pra mim sobre o meu universo, a minha pessoa, alguma curiosidade? Ó, Não, como a gente tocou na questão desse assunto de inclusão, eu sempre, eu sempre quis, não, eu sempre quis perguntar para você, mas sempre tive essa curiosidade, assim. Você é um cara que já falei para muita gente, assim, os seus textos, né? Eu lembro quando a gente fez o lançamento dos 20 anos de Bros, você fez um texto espetacular, os seus textos são muito bons. A Fabiana, minha cunhada, que é jornalista também, elogia demais os seus textos. Essa habilidade com as palavras, com os textos, ela veio de uma cobrança que a sociedade te impôs? Ou foi algo natural? Você nem percebia isso e... na verdade, é um processo, é muito trabalho, é muita escrita. Quando eu comecei a fazer estágio e fui fazer o estágio, eu era horroroso. Sabe o que era horroroso? Horroroso, sim, total. Só que eu tive pessoas que pegavam meus textos e falavam assim, vamos, muda aqui, e me orientavam muito, né? E aí eu fui aprendendo, e fui lendo, fui fazendo, e fui perdendo o medo de escrever, né? E aí quando eu vou escrever, eu sempre falo assim, cara, é isso, e eu escrevo muito com sentimentos. Você percebe? Você escreve muito com sentimentos. Demais. Eu não tenho coisa, eu não escrevo assim, tipo, eu não sou aquela métrica, tipo, é isso, é assim, assim. Não, eu escrevo, mas eu tento escrever assim, quando eu escrevo assim, eu falei, cara, eu vou escrever como eu acredito. E eu acho que as palavras realmente elas podem mudar o mundo, né? Eu acredito nisso, eu trabalho com isso, só que eu ainda me policio muito, porque é, esse processo todo que a gente está passando, que eu estou passando, por exemplo, eu aprendi que eu tenho que colher mais a singularidade do outro. Eu mesmo tenho. Eu falo tanto, mas eu falei assim, cara, eu tenho que colher, assim. Isso são coisas que amigos próximos falam pra gente, sabe? Que tem a liberdade para falar pra gente, que não tem medo de só porque ele tem essa condição que não é comum. Ah, não, tá tudo bem. Não, mas eles sabem falar comigo. Ou faz isso, faz aquilo. Porque assim, a gente não é perfeito. E ninguém é.
Eu sou uma pessoa que tem uma condição que a sociedade não compreende. Mas eu não sou perfeito. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas qualidades. E eu preciso que as pessoas também me falem essas coisas para mim poder evoluir. Porque sozinho é muito mais difícil. Porque a nossa condição é muito solitária, né? Porque tem muita pessoa com medo de falar com você, de te magoar. E muita pessoa, ah, não, tá tudo bem. É assim mesmo, tá tudo bom. Então, eu, graças a Deus, sempre dei liberdade para as pessoas falarem para mim. Não, Igor, faz isso, faz aquilo. E eu sempre, a maioria das vezes, eu acatei muitas coisas. E eu evolui com isso, entendeu? E os textos não foi diferente. E eu descobri o poder que a palavra tem. Então, por isso que eu tento fazer sempre uma visão positiva da vida, das coisas. Acho muito bacana. Massa demais. Massa demais. E com essa mensagem, com essa resposta, né? Eu vou encerrar o Simanca de hoje aqui no Mas Estúdio, que teve apoio do Harlegril, do Ruiter, do Barros Cavianato, né? Meu cabeleireiro aqui, que já tá bagunçado, né? Tô na segunda gravação. Já saí, já voltei. Mas hoje, inclusive, a gente tá gravando dia 25 de fevereiro aqui. É aniversário do Felipe, meu cabeleireiro. Olha, não dá trava-língua. E eu agradeço muito eles pelo apoio, pelo Simanca, aqui no Asa. E quero encerrar com você, tocando uma música aí pra gente, a sua escolha. Tá? E até a próxima, pessoal. Sigam a gente no Simanca. If I could, when I would, I'm going